E aqui, alguns exemplos. A gente coloca aqui, Polícia Militar recebe construção de destacamento em São José de Piranhas, fica lá depois de Cajazeiras. Foi inaugurado nesta sexta-feira do ano passado a nova sede do destacamento de polícia na cidade de São José de Piranhas. O novo prédio foi reconstruído e totalmente modernizado com recursos próprios da prefeitura. Vamos lá, o prefeito já ganhou um pontinho aí para a próxima campanha dele, que vai ser, no caso, esse ano, né? Então ele já pega essa foto aí e já começa a colocar e fazer divulgação em toda a cidade, dizendo que foi ele quem organizou a polícia militar lá para ela conseguir fazer o trabalho dela melhor. E assim vai. Vizinhança segura. PM cria grupos no WhatsApp para aproximar vizinhos no combate à criminalidade em Roraima. PMs que integram os grupos recebem denúncias de movimentações suspeitas e orientam moradores com dicas de segurança em Porto Velho. O projeto começou em 2019 no bairro Igarapé. E aí tem essa plaquinha, área monitorada, um desenhozinho, vizinhança segura, o número 190, o brasão da polícia ou do estado. O que acontece? Na capital, o projeto é desenvolvido pelo 5º Batalhão, responsável pela Zona Leste. As ruas Eurico Caruso e Henrique Soro, no bairro Igarapé, foram as primeiras beneficiadas com o projeto. Depois, o projeto foi ampliado e levado até algumas áreas rurais. O que a gente percebe nisso aí? A gente cria um grupo para aproximar os vizinhos, ensina os vizinhos a se proteger da criminalidade. A gente faz uma matéria para aparecer no G1, isso aí é lá do G1, hein, pessoal? Só procurar no Google que vocês encontram também. E são apenas 2 ruas e um bairro de uma cidade onde um batalhão é responsável. E a gente tem 2 ruas dentro desse projeto aí de polícia comunitária. Assim, se fosse para aparecer no site do G1, alguma coisa assim, que pelo menos mostrasse mais coisas, né? Mas é um início, é alguma coisa. Normalmente, essas iniciativas assim de fazer esses trabalhos, esses feitos de polícia comunitária são iniciativas de pessoas individuais, às vezes um grupo, uma guarnição, às vezes um comandante de companhia que tem a ideia e vai lá e cria e tenta ver se dá certo. Nessas 2 ruas, com certeza deu certo. Se dentro de uma cidade inteira tem duas ruas que são monitoradas pela Polícia Militar, ou seja, nessas 2 ruas os ladrões não vão roubar. Óbvio. E aí, lá na Polícia de São Paulo, a gente tem esse programa de polícia comunitária, o Vizinhança Solidária. Como funciona na prática? Vamos lá, isso aqui é do texto lá, isso aqui não foi eu que escrevi não, isso aqui tem lá na cartilha, vocês procurarem na internet, tem tudo lá, a cartilha, a imagem de se colocar, de imprimir lá o cartão, semelhante a essa aqui, a plaquinha, a placa. Tem uma plaquinha também que eles colocam lá nas casas, nas residências, na entrada dos condomínios, eles colocam uma plaquinha. E aí, como funciona na prática? Com o intuito de resgatar a percepção de segurança na sua região, vizinhos, dentre eles um tutor, vizinhos, hein? Aproximam-se um dos outros, afastando a indiferença para com o próximo. Isso aqui está parecendo coisa de igreja, né? Tipo, se os vizinhos querem ter segurança, se vocês querem segurança no seu bairro, então os vizinhos têm que se aproximar. Vamos lá. E tem que afastar as indiferenças. O tutor é o cidadão local, líder comunitário, que será instruído pela PM acerca de prevenção primária, entre outras ações. Então, o que seriam essas prevenções primárias? Tudo aquilo que a gente conversou por exemplo, coisas para evitar um assalto, prevenção primária. Evitar andar com celular, evitar andar com muito dinheiro e por aí vai. Visita comunitária, isso aqui é bem interessante. Periodicamente, PMs
projeto Vizinhança Solidária e integrantes da comunidade farão contato, estreitando relações, permitindo que a instituição conheça os reais problemas de segurança pública para providências e soluções. Ó, observação, essa observação é importante. Segundo a diretriz, a visita comum poderá ser realizada por meio de qualquer programa de policiamento instituído pela Polícia Militar. O que isso quer dizer? Que está lá a RP fazendo a ronda dele. Se ele quiser parar lá numa casa e fazer uma visita comunitária, perguntar quais são os problemas do bairro, aquela pessoa lá daquela casa, pode. Se está uma viatura do choque, acho que lá tem choque, sei lá, uma viatura da rota, uma viatura do GAT deles lá, e vai parar numa residência e vai conversar com as pessoas lá. Imagina aí, uma viatura da rota, um policial lá bem comunitário, para não dizer o contrário, e para numa casa e vai perguntar sobre os problemas do bairro. É bem utópico isso aqui. Porém, era assim que deveria ser. Era assim que a RP deveria ser. Se todos os policiais realmente tivessem em mente um trabalho voltado para a polícia comunitária, então todos realizariam esse tipo de atividade, visitariam as pessoas do bairro, conversariam com as pessoas, com os comerciantes, com os moradores, com os presidentes de associação, com as pessoas que trabalham dentro do posto de saúde e perguntariam como está a situação lá no bairro, perguntariam as dificuldades daquele bairro. A visita solidária, isso aqui é muito interessante também. Contato de PM com vítima de ocorrência policial, ou seja, a ocorrência ela já aconteceu e aí vai ter uma análise prévia pelo comandante da UPM, está escrito ali, que orientará acerca das medidas de prevenção primária que poderão ser adotadas a partir de então. O que acontece? Vítima de violência doméstica. Então a viatura vai lá, mantém contato com aquela mulher e faz as orientações a ela. Se o marido aparecer novamente, se ela tiver de posse de uma medida protetiva, ela liga para o 190 de imediato para informar. Ocorrências de perturbação do sossego. Se o vizinho está lá, continua perturbando, liga para o 190, manter contato, informa que já foi feito todo o procedimento, que não é a primeira vez que aquilo aconteceu. Uma ocorrência de briga de vizinho, aí chama a polícia, avisa que aquilo ali não foi a primeira vez e tal. Então, a polícia retorna para fazer toda essa averiguação se aquelas ocorrências realmente tiveram um bom encaminhamento pela guarnição que as atendeu previamente. E também para passar outras orientações. Como participar do programa? O programa é de adesão voluntária. Procurar a companhia PM mais próxima por meio dos conselhos de segurança, a gente vai ver mais tarde, ou de outra associação. O importante é que se organize. Beleza. Ano passado, eu estive lá em São Paulo e vi várias plaquinhas dessa aí do Vizinhança Solidária. E, por coincidência, eu perguntei a um policial lá, parente lá do pessoal, como é que funcionava. Ele disse, não, é só uma plaquinha lá que o pessoal coloca e a vizinhança fica sendo mais monitorada lá pela polícia. Tá? A viatura faz mais rondas naqueles locais onde tem a plaquinha do Ronda do Vizinhança Solidária. Eu disse, bacana, e funciona? Ele disse, não funciona não serve nada não, é só de enfeite mesmo aquelas plaquinhas lá, não quer dizer que a viatura vai estar lá sempre não. Então, foi como eu imaginei. Então, é bem complicado, como vocês podem ver, a questão desses projetos de polícia comunitária. Se a gente conseguir pegar o melhor de cada um deles e transformar em algo maior e conseguir uma aproximação com a comunidade, o que, de certa forma, às vezes é bem difícil, mas o importante é não desistir. É um caminho muito interessante. Se vocês derem um pouquinho de atenção, a gente vai até conversar sobre isso depois, essa questão da visita solidária no dia a dia de vocês, como, por exemplo, vocês estão no serviço de 24 horas hoje e aconteceu uma situação, vocês atenderam uma ocorrência de violência doméstica. E aí vocês vão lá na casa daquela mulher, fez toda aquela condução, delegacia tal, medida protetiva, o marido saiu da casa, beleza. No seu próximo serviço, o que é que você faz? Você passa lá novamente para saber se está tudo bem com aquela mulher.
ou faz como todo mundo faz, nunca mais passa nem na frente da casa dela para não ter problema e ela chamar você se o marido dela voltar para a casa dela ou não. Então, quando você tem todo esse retorno, tem todo um cuidado com tudo aquilo que acontece dentro do seu serviço, a tendência é as ocorrências diminuírem e a segurança ser maior para aquelas pessoas. Parceria decisória. É a participação ativa do público em todos os processos, seja planejamento, ações preventivas e de orientação e avaliação. A avaliação é muito importante para saber o que é que está dando certo, o que é que está dando errado e como melhorar. E o planejamento qual seria? Vamos planejar nas principais ruas aqui do bairro, a gente vai fazer um grupo de WhatsApp, ou a gente vai se juntar todo o comércio e colocar câmeras, ou a gente vai pegar uma viatura e colocar uma linha direta dentro da viatura e quem precisar aqui dessas ruas já liga direto para a viatura para atender. E aí já são as ações. Se nas ações está lá, o que é que está acontecendo? A viatura está conseguindo atender a ocorrência a tempo? Se o linha direta, a gente está recebendo muita ligação, mas como é que eu vou fazer essa avaliação se as pessoas ligam direto lá para a viatura e não ligam para o 190? Então não fica nada registrado. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser pensado e planejado novamente, junto com a comunidade. Se a gente vai fazer tudo sozinho, a possibilidade de dar errado é grande. Participação nas decisões de interesse coletivo. É isso que a gente insiste e vai reforçando e vai dizendo novamente, diz mais uma vez e diz de novo. O que a gente for decidir para a comunidade, que a comunidade participe da decisão. Se elas não entendem de segurança, se elas não entendem de policiamento, se elas não entendem o que é uma guarnição com 2 homens, se elas não entendem o que é um policiamento velado, e aí a gente vai colocando o que é que a gente tem, o que é que a gente pode utilizar e como a gente pode utilizar melhor e ouvindo das pessoas a melhor maneira de utilizar isso, de utilizar esse efetivo. Tal policial não dá muito certo aqui não, que ele é muito bruto, é muito violento. Vamos olhar, vamos orientar, vamos conversar com ele. E aí, quando participa de todo esse processo, a confiança da comunidade na polícia militar ela só faz aumentar. Então, tudo aquilo que for conseguido, a tendência é conseguir mais frutos e mais resultados positivos. Ok? Ao invés de serem apenas olhos e ouvidos, a comunidade participa ativamente do plano local, certo? Ao invés de consertar viaturas e reformar prédios, a comunidade atua na reeducação de suas ações na reconstrução social do bairro. O que acontece? Aquelas ações de evitar andar com muito dinheiro, evitar celular em horários indevidos da noite, se vai sair da igreja de tentar reunir grupos para ir deixando cada um na sua casinha, para evitar os assaltos. E também na reconstrução social do bairro. Às vezes tem uma praça que está toda acabada, vive no escuro, a comunidade se reúne, conserta aquela praça e acaba virando um espaço de convivência e o que antes seria um lugar de assaltos acaba virando um lugar em que as pessoas passam a se conhecer melhor. A polícia está lidando com parceiros e não auxiliares ou subordinados. Então, a gente tem que ter essa percepção de que a gente não está lidando com nenhum subordinado da gente dentro dessa estrutura nossa de polícia militar, dessa nossa estrutura militar. Nem lá o cidadão é subordinado nosso, nem muito menos é um chefe nosso. A gente tem que se desprender disso e trabalhar junto, realmente como parceiros. Entender que a pessoa lá está dando aquela opinião, não é para ferir nossa autoridade ou qualquer coisa assim, não. Tem gente que tem um ego muito grande e acaba não gostando de receber a opinião de ninguém. Uma frase que é muito dita, quando a gente meio que recebe algum tipo de crítica das pessoas, é aquela: você está querendo me ensinar a trabalhar ou você está querendo me ensinar a fazer o meu trabalho? E aí não é essa a ideia.
A ideia é realmente trabalhar juntos e conseguir um objetivo em comum, um objetivo positivo para aquela comunidade. E quando a gente consegue realmente atingir esses objetivos, a gente percebe o quanto vale a pena, o quanto todo aquele esforço, todo aquele planejamento, toda aquela ação valeu a pena. E de que a gente tem que se desprender um pouco desse nosso ego, de achar que somos os donos da verdade, que só a gente sabe fazer segurança pública e trazer a comunidade para o nosso lado e fazer segurança pública junto com eles. Uma reflexão, para a gente pensar um pouquinho. É a comunidade quem realmente conhece as problemáticas que a afligem. Ou seja, ela que vai saber onde está aquela boca de fumo, ela que vai saber quem são aquelas pessoas que por utilizarem muitas drogas ficam lá perturbando o dia inteiro. São elas que conhecem aqueles locais que tem mais assalto, mais roubo, aqueles locais que estão com as lâmpadas queimadas, aqueles locais que são muito perigosos de se entrar. É a comunidade quem realmente conhece esses problemas. A polícia militar está lá fazendo aquela ronda, mas ela não tem essa percepção do que está acontecendo nas ruas realmente. Não tem a percepção de que se está fazendo uma ronda em uma rua, aquela rua pode ser a que acontece mais roubos. Talvez ele nem saiba, se ele não tiver alguma percepção crítica, ou se não aconteceu nenhum roubo no dia de serviço daquela pessoa, aconteceu no outro dia de serviço e isso não é passado adiante. Então, fica muito difícil de ter essa percepção, que a comunidade, por estar sempre ali, ela vai ter. Todas essas situações que a gente passou de se planejar e de dialogar com a comunidade, elas são a níveis de comando. Seria basicamente uma atitude para o comandante da unidade, o comandante da companhia, o comandante de um ARP estar lá resolvendo essas coisas, ou a ARP, quando vocês estiverem lá trabalhando, estiverem no seu serviço ordinário de 24 horas, vocês terão como fazer esse tipo de coisa? Sim. Terão sim como fazer. Não é difícil, só é um pouquinho complicado. Dá trabalho de fazer isso, dá trabalho de lidar com as pessoas, mas não é impossível e com um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, tem como fazer toda essa aproximação com a comunidade e aí evitar fazer as coisas sozinho. Se você está lá com a sua guarnição e você está tendo esse trabalho de se aproximar da comunidade, vamos tentar trabalhar outras guarnições para também fazer esse tipo de coisa. Se você foi para outro setor e uma guarnição que você conhece está no setor lá que você conseguiu fazer uma parceria boa com a comunidade, passa o bizu para ela. Só, nessa associação aqui, vai lá, conversa com as pessoas, com essas pessoas, pergunta se tem alguma rua que está tendo mais assaltos, se tem alguma rua que está com mais problema, pergunta se ele sabe alguma rua que está com problema de iluminação para vocês fazerem mais rondas ali e vai trabalhando junto. Não precisa ser uma guarnição só que vai fazer todo o serviço de polícia comunitária dentro de uma cidade, não. Se todas fizerem pelo menos um pouquinho, a gente já consegue muita coisa. E aí a ARP tem uma representatividade muito grande em cima disso, porque é ela quem vai estar lá junto da comunidade no dia a dia, vivendo todas aquelas problemáticas. Pode até não ter a percepção, mas ela vai estar lá, dentro da vivência de tudo aquilo que a comunidade passa, seja para o bem ou seja para o mal. É preciso a gente conhecer as pessoas e ser reconhecido. Não adianta a gente passar na rua e dizer, eita, essa viatura é a que sempre está aqui. A viatura, digamos assim, a VTR 5556. Pronto. Todo mundo sabe que aquela VTR é a que faz o policiamento do bairro do Grotão. Mas quem são os policiais que fazem o policiamento? Quem são os policiais que realmente estão ali solucionando os problemas? Não tem como saber. Se você passar o dia todinho dentro da sua viatura e não ter nenhum tipo de diálogo com a comunidade. Usar a polícia como instrumento de repressão social não é um mecanismo eficaz de combate ao crime. O que acontece? Se a gente vai estar lá, como a gente discutiu, vai realizar prisões, vai prender pessoal com arma, vai diminuir a questão dos roubos lá? Vai diminuir, beleza.
mas a sensação de segurança que a comunidade vai ficar, de que já está sendo assaltada, se colocou mais policiais, tem mais policiais é porque tem alguma coisa errada no bairro. Então, vamos ficar todo mundo dentro de casa e ninguém vai sair. Como assim? Se tem mais policiais lá no bairro fazendo policiamento, fazendo uma operação, é para promover a segurança. Se é para promover a segurança, então o pessoal deveria se sentir mais seguro. Mas acaba tendo um efeito contrário. Se juntar 3 viaturas de força tática, mais uma viatura do CPU e uma viatura da RPI e ficar lá fazendo um policiamento dentro de um bairro, todo mundo vai ficar com medo. Vai ter o efeito contrário. Então, certas coisinhas a gente tem que ter um pouquinho de atenção e ver o que realmente a gente vai fazer para combater o crime e o que é que a gente vai fazer para melhorar a sensação de segurança. Combater o crime é diferente de reprimir a sociedade. Se a gente entra em uma comunidade pobre e com aquele pensamento de que todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão, todo mundo é maconheiro, todo mundo é traficante, a gente vai estar incorrendo num preconceito enorme e vamos ter um problema grande em se aproximar da sociedade. Porque se a gente for colocar em percentual, vamos supor que 1% de uma comunidade seja criminoso, seja marginal, que vive à margem da lei. E aí todos os outros 99% são pessoas de bem. E a gente acaba tratando os 99% igual ao que a gente trata o 1% que é bandido, vamos colocar dessa forma. Então, a gente tem que ter mais respeito com as pessoas e ter essa percepção de que nem todo mundo é bandido, nem todo mundo é ladrão, nem todo mundo é criminoso ou maconheiro dentro de uma comunidade. Mas prisões não necessariamente trarão mais segurança, foi o que a gente discutiu bem acima. Diminuição das ocorrências acarreta uma maior sensação de segurança. Isso aí também foi o que a gente discutiu. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Não necessariamente a grande quantidade de polícia vai acarretar uma maior sensação de segurança. Mas então, dentro desse mundo complexo de segurança pública, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é estar lá, próximo da comunidade, junto com ela e descobrir quais são os problemas e juntos buscar uma solução. A gente está lá para promover a segurança das pessoas, a gente não está lá para gritar com ninguém, a gente não está lá para ser desrespeitoso com ninguém, para tratar ninguém com violência, para bater em ninguém. A gente está junto à sociedade para promover segurança pública. Esse é o nosso objetivo. Seja na questão do artigo 144, no policiamento ostensivo, seja no policiamento mais próximo da comunidade, como seria o policiamento comunitário, que a gente consegue resultados bem mais positivos. Que não quer dizer que o policiamento normal precisa ser colocado de lado, não. Não é isso que a gente está dizendo. Mas se a gente tem um mecanismo a mais para trabalhar junto com a população, junto com a comunidade e de promover uma maior segurança pública, por que a gente não faz? Porque a gente precisa ficar só naquele modelo preventivo repressivo. Então, é algo a se pensar. Vamos lá, mais uma vez, encerrando nossa aulinha. Dúvidas, opiniões, críticas, sugestões, aí o nosso e-mail e o nosso Instagram, vocês podem lá acessar, mandar dúvidas, mandar sugestões também, manter contato e a gente vai discutir e debater tudo isso que a gente está conversando aqui. Queria saber a opinião de vocês sobre esses pontos e dizer quais as dificuldades vocês terão em realizar atividades de polícia comunitária em bairros nobres. Aí vocês têm que pensar no trabalho de vocês, qual vai ser a dificuldade de vocês. Cite exemplos de policiamentos voltados para o controle social. A gente conversou. Quais os perigos da polícia determinar tarefas para a comunidade? A gente conversou sobre isso também. Por que é importante a participação ativa da comunidade na melhoria da segurança local? Aí vocês trazem a opinião de vocês aí em cima dessas situações, o que é que vocês acham, o que é que vocês acreditam. Beleza? Vamos encerrando por aqui e até a próxima aula.